Estamos começando mais um podcast Edson Costa Repórter. No canal do YouTube, faça a sua inscrição e já aproveite para também nos seguir nas redes sociais. Hoje estamos recebendo aqui um convidado especial, Júnior Coutinho, advogado, uma pessoa que aborda multitemas e tenho certeza de que você vai gostar. Doutor Júnior, eu vou usar o tratamento tu. Eu sou mais velho, né? Tudo bem, Júnior? Tudo tranquilo. Como é que tu estás? Tô bem. Que idade tu estás hoje, Júnior? 41 anos. 41. De advogado? 10. 10 anos. Sempre na área criminal ou não? Sempre na área criminal. Como é que tu defines hoje a função nesse mundo tão conturbado de ser advogado da área criminal? É barra pesada, não? Como é que é? É intenso. Intenso. A gente tem um processo penal com um réu preso, que a tramitação tem que ser célere. Embora não é como deveria ser. E o volume de delito, de crime, de apuração de crime é bastante movimentado. Então, é uma vida corrida. Tu fazes parte também da Comissão de Direito Penal da subseção da OAB de Rio Grande. O que trata ali? Trata de assuntos de advogados da área na área criminal, na área penal, para atender as demandas do nosso cotidiano. Bom, no momento em que nós estamos aí com a marca de 25 anos daquele cenário de horror que foi a participação de Paulo Sérgio Guimarães da Silva, o Titica, um serial killer, o maníaco do cassino. Estamos completando agora exatamente um quarto de século daquele período que mudou o status da vida dos rio-grandinos. Como é que tu defines hoje a figura do serial killer e que tipo de tratamento a lei deveria dar a esse tipo de ação? Não só esse tipo de delito, mas também como outros delitos que é considerado doença por tudo, pela Organização Mundial de Saúde. Não é um criminoso, é um doente. Então, um doente tem que ter tratamento. E muitos não têm cura. Então, um exemplo, serial killer, de pedófilo, não tem cura. Bom, e aí a sociedade, como é que consegue dormir com esse barulho? Porque, na verdade, esse tipo de elemento, como Titica, ele vai como que apodrecer na cadeia, porque ele é irrecuperável. A ciência já disse isso, os especialistas da psiquiatria forense já disseram isso também. Não só no caso de Titica, mas como o caso do Pedrinho Matador, que foi repercussão também, geral. O motoboy em São Paulo, então, o maníaco do parque. O que a nossa legislação atual impõe? É a Lei dos 30, popularmente conhecido como a Lei dos 30. Então, são 30 anos preso ininterruptamente, depois vai passar por avaliação psicológica, exame criminológico, para ver se tem condições de reintegrar a sociedade. E aí foi o que aconteceu no caso do Pedrinho. Foi negado uma vez, depois acabou progredindo, saindo pela Lei dos 30 e acabaram matando na rua. Pois é, agora eu não consigo, por exemplo, imaginar o Titica solto. Aliás, a defesa dele já pediu pelo menos 3 vezes a transferência dele de um presídio de alta segurança, que é o de Charqueadas, para Perg, que é um presídio de segurança média. E, evidentemente, foi negado porque ele é um elemento pernicioso. A sua presença aqui incomodaria demais socialmente a população. Como é que, na visão de um criminalista, isso pode ser enfocado? Então, no caso específico do Titica, eu já encontrei ele está preso hoje em dia na PASC, no Penitenciário de Alta Segurança Charqueada. É trabalhador lá dentro. Então, ele trabalha lá dentro? Já me encontrei com ele de corredor por 2 oportunidades. Eu, na época, acho que eu tinha uns 12 anos. Mas é aquela situação que nos choca e fica intrínseco no cérebro, né? Quando eu olhei, eu disse, eu conheço. Aí eu olhei assim no olho, eu disse, Titica. Aí ele me olhou. Mas assim, foi voluntário. Isso foi aonde? Lá dentro da penitenciária. Dentro da penitenciária. De Alta Segurança Charqueadas, na PASC. É onde ele está preso. É onde ele está preso. Sim. E ele já tem mais de 30 anos de pena cumprida. Só que ele não tem 30 anos ininterruptamente, por causa de trabalho dentro do presídio, acaba remindo, então o cumprimento da pena agrega
Cada 13 dias trabalhado é mais um dia menos de pena, mas como a pena dele é muito alta, ele vai ter que cumprir 30 anos ininterruptamente. Tem como ele ficar apodrecendo lá dentro? Aí depende do judiciário, depende da análise do magistrado. Essa pergunta é difícil, né? É difícil, cada caso é um caso. Há exemplo que nem eu dei do Pedrinho Matador, que era um serial killer e acabou indo para a rua depois de cumprir 30 anos. Bom, já que estamos falando na questão do direito, hoje uma instituição que no passado era respeitada, hoje virou chacota, que é o STF, o Supremo Tribunal Federal. Como é que o advogado Júnior Coutinho vê a participação hoje do judiciário brasileiro, especialmente do STF, que na opinião pública sofre um processo de desmoralização até? Então, isso é ruim para a democracia até onde? Então, a gente está falando da Corte Suprema do país, aquela que cuida da nossa Constituição. Mas eu penso que ela é o foco nacional. Mas isso, para quem trabalha na área do direito penal, a gente vê isso daí reiteradamente, a Deus da base, do juiz monocrático, dos tribunais de justiça, Deus do STJ, situações que a gente diz que a lei deveria ser igual para todos e acaba não sendo, por isso que a gente tem jurisprudência, utiliza jurisprudência e parece que não vem aos nossos pedidos, às nossas petições. E em relação ao STF, são duas correntes, né? A gente já vem num viés primeiramente político, acredito mais ali pela atuação que está tendo pelo ministro Alexandre de Moraes, mas eu acredito que sim, assim como em todas as esferas do nosso Poder Judiciário, existe abusos e excessos. Por que Alexandre de Moraes, por exemplo, é uma figura tão odiada pela opinião pública? Tem uma explicação do ponto de vista jurídico, social, ou coisa que o valha para que se possa hoje avaliar essa mudança, porque até um tempo atrás uma figura que integrava a Suprema Corte tinha a maior respeitabilidade possível. E hoje não. Sai na rua, vaiado, xingado e coisas assim. E até agredido. E até agredido. É porque ele é relator de alguns casos que repercutiu bastante, casos importantes, assim como o caso do 8 de janeiro. Então, algumas decisões não são decisões que todos concordam, e aí traz essa repercussão que está trazendo até hoje. Inclusive, ontem foi aceita a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e está repercutindo na sociedade. Quem é melhor e quem é pior, Lula ou Bolsonaro? E aí já estamos partindo para um terreno mais político, né? Eu parto da premissa que não existe nem melhor nem pior. O sistema é corrompido. Aí é uma problemática, porque é uma visão ideológica minha de desacorçoamento por partidos políticos e interferência do executivo em todas as esferas, seja no judiciário, onde um presidente nomeia, indica, né, que passa por sabatina, mas indica um ministro do STF, quando um governador indica um desembargador. Então, eu acredito que tem interferência e não tem divisão entre os poderes. Se Júnior tivesse que dar uma nota para o governo Bolsonaro, de 0 a 10 seria que nota? E uma nota para o atual governo Lula, de 0 a 10, que nota seria essa? Que difícil isso, né? É bem difícil. É bem difícil, porque ambos têm seus pontos positivos e têm seus pontos negativos. Quem tem mais positivos e quem tem mais negativos? Então, foi como eu disse. Para mim, não interfere. Acredito que o governo de esquerda, do PT, para as minorias, para as classes sociais mais baixas, tem mais incentivo. Inclusive, eu só me formei graças a isso, né? Porque quando eu me formei no antigo 2º grau, eu tentei vestibular para direito, fiquei em vaga de espera, acabei não sendo chamado, e fui com meu pai na Universidade Católica de Pelotas, que era um sacrifício para conseguir um crédito estudantil, que na época era crédito estudantil. Pedia 2 fiador, fundo de garantia, então era impossível uma pessoa pobre fazer. E aí depois, com o governo do Lula, implementação de vários projetos governamentais, eu consegui uma bolsa numa faculdade particular, uma bolsa governamental, que foi que me oportunizou a eu me formar. Então, eu acredito que sim, que o governo do PT, para
Para a classe trabalhadora, não digo nem a classe pobre, mas para a classe trabalhadora eu acredito que tem mais vantagens. Bom, essa relação, e aí já interligando as coisas entre o judiciário e os poderes executivo e legislativo no país, essa relação é conturbada, isso só atrapalha o desenvolvimento do país ou não? Sim, vamos ver sim. À medida que tu tem um governante que determina quem vai ser o presidente de estatais, aí vira a corrupção que tem no país. Tá, e aí, quando se fala em corrupção, aí eu pergunto, Júnior, o Brasil tem jeito? E se tem jeito, o que cada um precisa fazer? Eu acho que, por enquanto, não tiver uma reforma política, mas não tem jeito. A gente vê que se tentou agora, através do ministro Dino, dar transparência nas emendas parlamentares, e aí foi uma pressão gigante, até ameaçaram de entrar com pedido de impeachment do Lula, e o STF acabou literalmente abrindo as pernas e deixou o Congresso continuar fazendo o que quer com as emendas, sem uma prestação de conta digna. Bom, e aí a sociedade se insurge das mais diferentes formas. E uma delas é uma forma bastante equivocada, que é de não votar. Tudo é a mesma coisa, farinha do mesmo saco, eu não vou votar. Não seria melhor ir votar e tirar do poder aqueles que estão maculando esse poder? Seria. Seria. Mas aí a gente tem um período de ditadura muito extenso. Quem dá o meu ver ainda é recente, uma falta de cultura política. Até depois que entrou nessa disputa aí de lulismo e bolsonarismo, a gente vê mais reações. Mas ainda a grande massa não é inteirada, não gosta, não tem aptidão, acredito por falta de base. Agora, essa grenalização da política, no país, ou é Lula ou Bolsonaro? É em Rio Grande, ou é Fábio Branco, ou é alguém do PT? Isso não é ruim também, na sua visão? Sim. Sim. E como é que se muda esse status? É falta de ignorância, né? Falta de conhecimento das pessoas. Que foi como eu disse, não tem governo bom, não tem governo ruim. E o candidato ou o eleito acaba tendo, entre aspas, que se corrompeu o sistema. Vamos pegar o exemplo do vereador, se ele tem um projeto de lei, ele precisa que as partes dele acabem aprovando esse projeto. E aí tem aquela barganha. Então, eu aprovo o meu para eu aprovar o teu. É o toma lá da cá? Toma lá da cá e uma andorinha não faz verão. Então, é bem complicado. E onde é que entra o Ministério Público? Porque uma instituição que as pessoas falam, que é uma referência, que é o fiscal do direito comum, o fiscal da sociedade, o guardião da lei, o guardião do interesse público, enfim, do interesse das pessoas. Por que o Ministério Público não atua tão fortemente quanto deveria atuar? É complicado. Eu sei, a pergunta é complicada. É complicado, porque é uma escassez de promotores, e tem comarcas que um promotor... E aqui em Rio Grande também a gente vive recebendo promotor substituto, porque é muita demanda de serviço. Então, é separado para o direito público, para o direito privado, para o direito criminal. E eu acredito que sim, o Ministério Público fiscaliza, mas devido à demanda ser grande, claro que as coisas são mais lentas, os passos são mais lentos. Bom, numa conversa com um advogado criminalista, eu não posso deixar de também sondá-lo a respeito de duas coisas que historicamente foram faladas pela população, que é a prisão perpétua e que é a pena capital, ou seja, a pena de morte, que existe em muitos países. Sempre quando há um crime hediondo, quando um pai mata o seu filho ou coisa parecida, surge essa coisa, precisa pena de morte, ou tem que terminar os seus dias na cadeia. Vamos lá, por partes. Pena de morte. Então, só pergunta fácil hoje, né? No nosso atual ordenamento jurídico, é vedada a pena de morte. Por quê?
porque a gente tem uma pena restritiva de direito, que é o cárcere, seja em qual a pena foi imposta, seja regime fechado, aberto, semiaberto. E uma das bases da condenação é a ressocialização. Então, vai cumprir uma pena, e aí a gente vai pegar exemplos de casos que a pessoa é doente, que a gente sabe que vai sair para a rua, se não tiver um tratamento, ela vai acabar reiterando aquele delito. Então, é uma situação complicada de atribuir. O Brasil estaria preparado hoje para uma pena assim? Não? O Brasil não está preparado para manter os preços do jeito que estão. E a gente pega aí exemplo de todas as cadeias públicas dominadas por facções. Sim. O governo não tem impulso. E o judiciário, se diz que o judiciário não estaria em condições, por exemplo, de atuação no Brasil da forma como está. Não tem mesmo. Se tivesse aqui, por exemplo, uma pena de morte, como tem em vários pontos dos Estados Unidos, Então, por exemplo. A gente pega os Estados Unidos, que é referência de desenvolvimento, e aí tem muitas falhas do Poder Judiciário. Também. Não vou fazer comparação, porque a são atribuição da lei é bem diferente. Mas a gente vê, tem vários programas sociais para rever condenações que foram injustas. E aí, depois que mata, como é que vai rever a vida? Então é bem complicado. Acredito que o nosso sistema penal hoje, nosso sistema carcerário, não permite atribuição, e nem nos casos mais complicados, como o caso de um serial killer ou de um pedófilo, incorporar no nosso ordenamento a pena de morte. Bom, do ponto de vista criminal, por que há essa banalização do crime? Antigamente, se dizia que o batedor de carteira se interessava pela carteira. O camarada que levava um relógio de pulso, ele tinha interesse no relógio. Hoje, ele mata para pegar uma carteira, para pegar um celular que está muito em moda, para pegar um relógio. Essa banalização, qual é a origem disso e como é que a sociedade precisa conviver com isso? Então, pela minha experiência de prática, de convivência, analisando e atuando no meio criminal, acredito que muito e boa parte seja atribuído à evolução das drogas. Antigamente sempre existiu, mas era um outro tipo de droga. E hoje em dia, a gente pega o exemplo aí do crack, que a pessoa rouba o que tiver dentro de casa, da família, da rua, e o desespero pela droga que acaba aumentando a brutalidade, a violência nesse tipo de crime. Aí uma falha de quem? Do Estado? Também. Também. A ausência de políticas públicas é uma dificuldade. A gente pega aí instituições particulares, e muitos atreladas através da fé, através de igrejas, que fazem um trabalho social para afastar não só jovens, mas a gente vê aí inclusive mulheres, mães, problemas psicológicos que acabam entrando no mundo da droga, e falta uma política pública mais efetiva de todas as esferas governamentais para combater. Bom, aí o advogado Júnior falou em mulheres. Seria exatamente o próximo ponto da nossa conversa. Hoje, os direitos das mulheres, afinal de contas, estão sendo respeitados ou não? Houve avanço? Estamos parados no tempo? Há um retrocesso? Como é que, na sua visão de advogado, isso pode ser avaliado? Eu acredito que sim. Houve avanço? Houve avanço e não foi pouco. A Lei Maria da Penha, por exemplo? Já desde a Lei Maria da Penha, as evoluções que tivemos no ano passado, corporação, desde o descumprimento de medida protetiva, que antes a condenação era mais branda, teve um acréscimo bem rigoroso. Questão de feminicídio também, a gente tinha igual ao crime de homicídio, pena até 30 anos, se alterou para 40. Então, acredito que estamos tendo evolução e acredito que sim, a sociedade está diminuindo a incidência. Claro que sempre vai ter, né? Porque a gente vem numa sociedade patriarcal, muito machista, e muitas pessoas são ignorantes, não têm compreensão que não pode, e a gente não pega só a violência física, mas a violência psicológica, patrimonial, que existe muito dentro do seio da esfera familiar. Mas acredito que sim, estamos evoluindo, e aqui em Rio Grande a gente tem uma atuação bem grande, já desde do juizado da violência doméstica, das patrulhas.
Está evoluindo. O termo feminicídio, ele se tornou bastante usual no nosso país, mas ainda falta muito para que as pessoas se encorajem a denunciar situações que muitas vezes se arrastam por anos a fio e não se tem notícia chegando na forma e na intensidade como deveria à autoridade constituída. Como é que a sociedade precisa se comportar diante disso? Porque, na verdade, as pessoas vivem sob o signo do medo. As pessoas têm medo, muitas vezes, de denunciar o seu vizinho, de denunciar um familiar, de denunciar alguém que elas sabem de sã consciência que estão cometendo esse tipo de coisa. E aí? E aí que é um problema. Outro problema? Só problema, né? Só problema. Primeiro, já a vítima já é dificultoso de relatar, e eu acredito e tenho vivenciado, presenciado que a gente está tendo uma evolução, as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar, de pedir uma medida protetiva, mas a maioria dos casos, eu digo pela experiência que eu vivo, é um afastamento do lar, mas depois acaba por N motivos, por ou pressão psicológica, ou necessidade financeira, ou por causa de filhos, acaba voltando com o seu companheiro, com o seu marido, e muitas vezes acaba continuando toda aquela violência praticada. Bom, agora, pois não? E em questão de terceiro se envolver, justamente por causa disso, porque muitas vezes a pessoa vê ali uma agressão, escuta a mulher gritando dentro de casa ou pedindo ajuda, mas depois faz todo aquele procedimento, chama uma viatura e a mulher continua, diz que não é, então é complicado. Outro tema recorrente, tema importante é o da prática do racismo, que é crime. E agora, conversando com um criminalista, esse tema está na pauta. Qual é a situação hoje do nosso país? Porque o exemplo mais clássico do momento é, por exemplo, do jogador Vini Júnior, que volta e meia é chamado de macaco, de negro, nos estádios de futebol. Como é que um criminalista avalia a situação hoje do país, que é visto em várias nações como um país onde o racismo ainda é latente? Não só o racismo, mas como vários outros crimes de cunho pessoal, seja religioso, por discriminação, seja por opção sexual, e seja por gordofobia, é uma questão intrínseca. E aí precisa políticas públicas para conscientizar a pessoa, e a gente tem, nesse caso, um racismo estrutural, que não teve desenvolvimento, muito embora a gente já tenha se livrado há bastante tempo da escravidão no país, mas eu penso muito que é mais uma questão estrutural. Bom, e aí tem os racistas mesmo. Tem, claro. E como é que as pessoas precisam agir diante disso? Existe um regramento legal, existem hoje políticas de conscientização, mas parece que nem isso adianta, porque a gente vê todo dia gente imitando macaco num estádio de futebol. Isso é inadmissível. Ainda, né? Pois é. Sempre teve e ainda tem. Mas aí traz toda a penalização, não só para a pessoa que está praticando crime, mas também para o time que está ali, o torcedor. E aí toda ação tem uma reação, todo crime tem uma punição. Então a pessoa tem que denunciar, se sentiu ofendida, não tem que ter medo, não tem que achar que ele não vai fazer nada, que não vai dar em nada, tem que criar coragem e tem que denunciar. A liberação da maconha, por exemplo, como é que o advogado Júnior Coutinho vê? Eu vejo positivo. Em que aspecto? Em aspecto e eu sou fumante, eu penso que a nicotina, o cigarro que a gente tem no Brasil é muito pior do que uma maconha. Eu acredito que ela... Agora a gente tem o STF liberando para consumo, não punindo, na verdade, né? Não é liberando, mas não punindo, e eu acredito que tem que ser liberada. Bom, mas aí tem aquela velha máxima de que a maconha, por exemplo, pode servir como porta de entrada para outras drogas mais potentes. Isso é verdade ou não? A gente tem a pior de todas, que é o álcool. Muito pior do que a maconha, e é legalizada.
Então, acredito que primeira droga, que é a porta aberta, é o álcool. Então não vai ser a maconha que vai abrir a porta para uma cocaína, para um crack. Jogo do bicho, tem que ser legalizado ou não tem que ser legalizado? Acredito que sim, não só, mas os bingos. Bingos também? Também. A gente já tem, né, essas plataformas, essas bets. Hoje em dia que não deixa de ser, né, mas é virtual. E aí a gente pega aí... Porque não adianta fingir que não existe. E a gente tá numa sociedade... Ali na esquina você faz jogo do bicho. Sim. Sim. E a contravenção, né? E a contravenção. Há anos. Caminha para onde isso, hein? Caminha para onde isso? Aí a gente vai entrar na esfera política. Bom, mas vamos lá. O que interessa a maioria e o que não interessa. Mas já legalizaram as bets, porque era uma situação que estava aí tramitando abertamente, sem recolhimento de imposto, porque os servidores eram tudo no exterior. E hoje em dia está legalizada. E eu vivencio uma grande parte da população extremamente viciada. Viciada ao ponto assim, de se complicar financeiramente na vida. Sim, tem gente que vende tudo que tem em casa para ter acesso à droga, né? Sim. E agora, nesses jogos online, nessas bets, apostas de time de futebol... Isso é um estímulo? Não digo que é estímulo, vai continuar sendo, né? Vai continuar existindo. Vai continuar existindo a droga, vai continuar existindo o jogo de azar. Então, se os governos não têm como coibir, então tem que legalizar. Legaliza e adentra quem quer. Enquanto advogado, enquanto cidadão, tu és a favor da redução da maioridade penal? Que hoje é de 18 anos. Outra pergunta fácil, né? Não sei se tu virás aqui novamente. É complicado, complicado. Por um lado, eu acredito que sim, porque a gente vê hoje em dia a grande massa faccionada utilizar menores de idade para cometimento de crime, justamente pela impunidade que traz. E, ao mesmo tempo, vamos pegar aí em grandes cidades, em periferias, em favelas, que a pessoa não tem opção. Já nasce numa rede estruturada, familiar, muitas vezes pela localidade que reside, vendo ali o irmão mais velho, o primo usar um tênisinho de marca e acha que aquilo ali é o correto. Então, falta consciência. E aí, à medida que falta consciência, como que tu vai já penalizar um menor que não tem esse raciocínio do que é o bom, do que é o ruim e o que pode penalizar de gravoso ou menos gravoso. Então, é uma situação bem complicada. Mas eu acredito que poderia, sim, haver uma redução para uns 16 anos, que a pessoa já tenha consciência, já adentra porque quer, seja por aptidão à criminalidade, seja por facilidade financeira. Acredito que poderia até, do manifesto, de coibir. Porque, na verdade, muitos menores de idade hoje, adolescentes, eles acabam servindo de mulas para o crime, para o tráfico, né? Até porque eles não vão ficar numa casa de privação de liberdade, como a FASE, a antiga FEBEM, mais do que 3 anos, cumprindo uma medida com privação de liberdade, mas uma medida socioeducativa. E é esse modelo que muitos acabam colocando uma grande interrogação sobre a sua importância, sobre a sua execução, porque, lamentavelmente, grande parte dos crimes e delitos hoje cometidos são através daqueles que são inimputáveis em função da idade. Sim. É isso. É isso. E não só o tráfico, mas eu tenho visto um crescimento muito grande no crime de homicídio. De homicídio também. De utilização de menor de idade para lá matar um rival. Execução. Crimes de execução, sim, muitas vezes, né? Sim. Acabam se utilizando de menores. Bom, essa situação toda, ela permeia, evidentemente, municípios, os estados, o país vive essa convulsão social em função do crime organizado. E, em contrapartida, parece que não há uma evolução dos mecanismos postos à disposição das autoridades para coibir.
Ou seja, um exemplo prático disso. Vamos lá para o Rio de Janeiro. O aparato das organizações criminosas nos morros do Rio de Janeiro, muitas vezes é maior, infinitamente maior do que o aparato policial, do que o armamento que a polícia tem para fazer o enfrentamento. E as forças acabam se tornando desiguais. O que falta para o Brasil, afinal? Vou pegar a nossa realidade mais local. A gente tem 2 polícias, 3, na verdade, investigativos, seja a Polícia Federal, a Polícia Civil Estadual e os grupos da GAECO, do Ministério Público, também faz poder de polícia investigativa. Então, a gente está tratando de esferas que tem um aparato, que nem tu falou, totalmente averso um do outro. A Polícia Federal tem mecanismos e estrutura de investigativa muito mais do que tem no Estado. E se tratando de organização criminosa e facção criminosa, no nosso Estado eu tenho percebido uma atuação muito maior. Antigamente era uma associação criminosa e hoje em dia as investigações estão conseguindo apurar ou formar denúncia por organização criminosa, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, muito com a atuação também do GAECO. Muito bom. E criações de varas especializadas para apuração desse tipo de delito. Que são importantes, aliás, são vitais. Sim. São vitais. Bom, falando um pouquinho de política aí, como é que está na tua avaliação como cidadão que vive as coisas da nossa comunidade, a política local? Tá bem recente ainda, né? A gente tem 3 meses aí de atuação, mas eu tenho percebido uma atuação nos bairros referente à limpeza dos bairros, tenho visto que tem melhorado um pouco, umas políticas implementadas que ainda não dá para avaliar, apesar de muitos eu também não concordar. Tenho visto aí, acompanhando nas mídias, a redução de hora extra, algumas vantagens para os servidores, a implementação de cargos de confiança, alteração e aumento de cargos de confiança. Então é uma situação bem polêmica. Rio Grande precisa de tanto cargo assim, não? Acredito que não precisava nem de tanto vereador. Pois é. Aliás, houve um tempo em que houve a redução para 13 vereadores, depois aumentou. Não durou muito. Não durou muito. Pois é. Essa relação da comunidade com as suas forças de representação sempre são marcadas por um distanciamento. Não estou falando do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista da exigência que o eleitor precisa fazer em cima dos seus representantes, e até porque muitas vezes não faz, e o seu representante fica frouxo fazendo o que quer, quando na verdade ele deveria fazer aquilo que a sociedade precisa e não aquilo que ele julga ser o melhor, até porque nem sempre o que ele pensa é o melhor para a comunidade. E aí? Fazer o que com esse barulho aí? E aí que a gente tem vereador, até hoje, eleito, reeleito, que não sabe nem qual é a atribuição da sua função. E isso é grave, não é? É grave, mas a gente vive num Estado democrático. Se foi empossado pelo povo, a gente não tem muito o que fazer. Mas falta consciência da população e cobrança da população para não ficar aí uma cabide de emprego. Que a maioria, hoje em dia, concorre querendo vantagem salarial. E não, efetivamente, fiscalizar o executivo, ajudar a população. Tu sempre tivesses uma posição muito clara sobre as coisas. Eu acompanhei vários vídeos, várias postagens que tu, enquanto cidadão, fizeste, como, por exemplo, quando, na gestão passada, o lixo estava se avolumando nas ruas do Rio Grande. Rememorando um pouco daquilo ali, eu vi um vídeo teu indignado, né? Então, esse vídeo foi polêmico até demais. Eu fiz uma postagem, mas repercutiu mais do que eu imaginei. Além da conta? Sim, né? A gente estava em vários dias sem recolhimento de lixo, né? Aí chega um momento que a gente se indigna. Eu tento me privar um pouco das minhas opiniões, de meter a cara para falar, porque a gente tem muito conhecimento, então agrada um, desagrada outro, mas não tem, né? É a essência e a essência a gente não muda. Eu vejo que tu és um apaixonado pelo bairro Balneário Cassino. É bom o cassino? É bom viver no cassino? É bom. É bom. Gosto bastante do cassino. Antes não gostava tanto, porque qualquer chuvinha, as ruas tudo esburacadas. Aí eu vi que o problema não era as ruas, era meu carro. Hoje em dia eu passo pelas ruas esburacadas, não afeta mais meu psicológico.
Mas eu passei um bom tempo, assim, ó, que era uma agonia, um desespero, que era demais, assim. Sem contar que fica os buracos e leva meses para passar uma patrola. Aliás, Mas é bom, é um barco que cada vez cresce mais, né? E depois da enchente, eu tenho percebido um crescimento muito grande pro cassino. O cassino é praticamente uma cidade, né? Mas é a menina dos olhos de Rio Grande e precisa realmente de um cuidado, até porque milhares de pessoas moram ali o ano inteiro, não são turistas, são residentes, né? Eu não tenho dado técnico, mas acredito que depois das enchentes tem aumentado bastante a população lá. Vejo o crescimento assim nas ruas, em mercado, é gigante. Júnior Coutinho, advogado criminalista, foi muito bom recebê-lo aqui no nosso podcast, tratando de assuntos, muitos deles, ou a maioria deles, polêmicos, mas a polêmica faz parte da essência das pessoas, né? O mundo é polêmico, né? A gente tem que botar a cara e tem que emitir opinião, claro, com respeito, mas não dá para se acovardar frente ao que a gente visualiza, se indigna, então tem que correr atrás dos seus direitos e também tem que cumprir com seus deveres para poder reivindicar os seus direitos. Bom, e a seleção brasileira, hein? Que fiasco, hein? Papelão. O que tem que fazer com a seleção? O que está pegando ali? É só o treinador? Não, né? Não. É a escalação, né? Escalação? Pegar muito pela fama, muito jogador de fora e também não tem um treinamento adequado com a equipe para poder se entrosar, para poder ter um efeito positivo. Júnior Coutinho, grande abraço, volte sempre. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado. Você pode ir até o YouTube, recorrer ao nosso canal para ter contato com esse tipo de entrevista que você só vê aqui. Aqui se faz jornalismo sem medo. Também aproveite, além de participar do nosso canal no YouTube, de procurar as nossas redes sociais e passar a nos seguir. Grande abraço, até a próxima.